Paixão, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Estamos de volta com o livro de Neemias. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos. Ora, o Senhor pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Muito bem, nós vimos já Neemias na corte da Babilônia. Neemias sai da Babilônia, na verdade da cidade de Suzã, e vai para Jerusalém. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje e um pouquinho mais. Neemias é acompanhado, diz a palavra, de uma escolta militar e de cartas. Ele pede isso exatamente para que ele seja recebido e para aquilo que ele tem que fazer seja feito. Estando com cartas, estando com documentos e estando com uma escolta militar, significa que ele tem credencial, significa que ele tem autoridade do rei. Ou seja, o rei determina que ele faça exatamente isso. Então, é uma autoridade real, é uma autoridade do rei que está sendo utilizada aqui e que está com Neemias. 3 pessoas vão ser citadas agora nesta primeira parte, desse primeiro encontro aqui. Sanbalat. Sanbalat é o governador da Samaria. Samaria é a parte norte, é onde ficava o reino de Israel. Tobias é o líder dos amonitas. E Gesem, ele lidera uma liga, um conjunto de árabes. E ele controlava Moab, Edom e uma parte da Arábia. Ou seja, Neemias, ou Jerusalém, está cercado agora, norte e sul, em volta, tudo por Sanbalat, Tobias e Gesem. E estes não são amigos, estes não são pessoas que querem o bem de Jerusalém. Pois muito bem, então vamos lá. Antes de fazer qualquer coisa, Neemias chega e em silêncio ele vai olhar como as coisas estão. Ele sabia como as coisas estão por ouvir dizer. Disseram que estava daquele jeito, mas ele não sabia, não tinha visto. Então o que acontece agora é que ele vai passar em revista os muros. E ele faz um círculo, né, por onde ele pode passar. Então ele sai pela porta do vale, passa pela porta do monturo, pela porta da fonte, pela porta das águas da água, pelo tanque de Siloé. E ele vê que as coisas estão bastante terríveis, bastante complicadas. Então ele fala às pessoas, depois de fazer tudo isso, ele fala às pessoas a que veio. Ele fala qual é o plano dele. Então, primeiro ele faz um planejamento, primeiro ele olha como está, depois ele fala às pessoas. E ele diz, vinde, reedifiquemos os muros de Jerusalém, para que não estejamos mais em opróbrio, vergonha. Tá? Também lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável. A gente falou isso. Ele pediu o impossível e o impossível lhe foi concedido. Ele estava ali porque era impossível e Deus havia lhe concedido. Então ele testemunhou o impossível. E bem assim, ele falou também as palavras que o rei tinha dito para ele. Vejamos lá. Pela palavra, pelo que está escrito no livro, então aqui está a cidade de Jerusalém. Então nós temos aqui todo o muro, aqui a parte que está desenhada não significa que ela esteja ali, significa que era o local do muro. Isso tudo está destruído, isso tudo está derrubado, isso tudo vai ter que ser reedificado. Então o que ele faz? Ele sai pela porta do vale, diz a palavra de Deus. Então ele sai por aqui, ele passa por fora, né, montado um cavalo, ele passa por uma outra porta, a porta do monturo quer dizer lixo. Tá? Ele passa por aqui, aqui tem a porta da fonte,
né? O tanque de Siloé está aqui e aqui ele não consegue mais passar com o cavalo. Então ele desmonta e ele vai a pé para cá. A gente não sabe por onde que ele voltou, mas muito provavelmente ele voltou pelo mesmo local, ou se não, ele vem por aqui na Porta das Águas. A Porta das Águas está aqui, ó. Então ele passa por aqui e vai de volta por onde ele saiu. O fundamento do plano. Será que Neemias estava certo em fazer? Qual era o fundamento? Em que ele se baseava? Qual era a segurança dele em fazer isso? Primeiro lugar, Jerusalém se tornou opróbrio. Jerusalém se tornou vergonha. Jerusalém, que era a cidade de alegria, a cidade que devia ser a alegria da terra, a cidade do grande rei, agora era uma cidade de vergonha. Ela estava destruída, estava acabada. Por isso, vamos fazer o que temos que fazer. Segundo lugar, Deus estava com ele o tempo todo, desde o início, porque ele pediu o impossível e o impossível foi dado. Então, Deus estava com ele. Então, havia opróbrio, havia vergonha, quando não devia haver vergonha. Deus estava com ele. Deus lhe deu a possibilidade, Deus lhe abriu algo que era impossível. Terceiro, ele estava lá com a autoridade de Artaxerxes, que era o Deus. Que era o rei, perdão, era o rei. Entretanto, a autoridade do rei não se comparava com a autoridade de Deus. Ele não tinha a sua autoridade de Artaxerxes, ele tinha a autoridade de Deus. E como é que ele sabe disso? Porque o coração dele foi tocado e porque as coisas estavam acontecendo, o impossível estava acontecendo nesta empreitada. Então ele diz assim: o Deus do céu é quem vos fará prosperar, ele diz aos seus. Nós, os seus servos, nos levantaremos e reedificaremos, mas vós não tendes partes. Com quem ele está falando? Ele está falando com Sanballat, ele está falando com Tobias, ele está falando com Gesem. Vocês não têm parte. Eu não quero vocês aqui. Aliás, isso era uma coisa que Esdras já tinha dito. Quando o templo, o altar e o templo foram reconstruídos, eles quiseram se meter também. E o que Esdras fez? Não, aqui não. Não quero. E ele afasta, né? Esdras afasta. O que está acontecendo agora? Neemias faz a mesma coisa. Você não tem parte, você não tem direito, você não tem lembrança em Jerusalém. Ou seja, você não é nada, você não existe. Tá? Então, o Deus do céu é quem fará. Por que ele está falando isso? Porque estas pessoas, Sanballat, Tobias, Gesem, começaram a, de novo, agir contra as intenções de reconstrução, de reedificação de Jerusalém, agora dos muros. Então, o que ele fez? Ele começa a distribuir os trabalhos. Como é que ele distribui isso? O plano era muito simples: organização e solidariedade. Então, todo mundo trabalhando organizadamente. Como assim? Eles foram divididos segundo suas famílias, segundo a sua perícia, segundo as cidades de onde eles vinham, segundo as suas profissões e segundo as suas vocações. De tal maneira que nós vamos encontrar o seguinte: ele começa a falar aqui, ó, né? Então ele diz, por exemplo, existem outros citados, mas por exemplo, ele diz aqui, ó, que na porta do peixe, aqui ó, tem a torre de Hananel. O que eu fiz aqui? Eu aumentei aquela imagem anterior, eu aumentei um pouquinho com os muros. E eu coloquei aqui os principais. Entre um e outro existem várias pessoas, de várias localidades, de várias profissões, né? De várias colocações. Então aqui, por exemplo, tem o Hassenaá, que era o sacerdote, Joiada e Messulão, aqui na porta velha, ou porta antiga, tanto faz,
Uziel e Ananias no muro largo, que era essa parte aqui, e entre eles existem vários, né? Se o amado começar a ler ali a passagem, ela está no capítulo 3 de Neemias, então o amado vai vendo o capítulo 3 inteirinho, tem essa discussão, essa colocação de cada um no seu lugar. E aí vai descendo e passamos para o lado de cá. Então ele desce, aqui na Torre dos Fornos, né? Antes da Porta do Vale tem Malquias e Reassube, depois da Porta do Vale Hanum e Zanoá, depois aqui embaixo na Porta do Monturo Balquias, aqui Salum, outros no meio disso tudo. Depois olha aqui, ó, aqui os moradores de Ofel, aqui, né, Ofel está aqui, os moradores de Ofel, subindo lá para a casa dos sacerdotes, na Porta dos Cavalos, na Porta Oriental, entre os dois, os sacerdotes que estavam ali, na Porta Oriental para a Porta da Guarda, Zadok, Semaías, e entre a Porta da Guarda e a das Ovelhas, Malquias, e os ourives, os mercadores dessa região, e aqui para fechar o círculo, nós temos Eliasibe, né, para fechar todo o circuito. Então, amados, olha a estratégia. Neemias está fundamentado numa autoridade humana, que é o rei, mas ele está fundamentado numa autoridade muito superior, que é o próprio Deus. Ele está ali para tirar Jerusalém do seu opróbrio, da sua vergonha. Ele está ali para restabelecer os muros, restabelecer tudo não só com a autoridade de Deus, mas também com o auxílio de Deus. Deus está com ele e com todos esses construtores. Então, primeiro lugar, a autoridade e toda a fundamentação. Segundo lugar, uma estratégia bem feita. Primeiro, com organização, cada um no seu lugar, cada um sabendo o que fazer. E terceiro lugar, né, além de saber o que fazer, eles estão divididos de acordo com uma ordem determinada. Então, organização, plano, autoridade, fundamentação. É assim a nossa vida, meu amado. Se nós queremos restaurar os nossos muros, nós temos que ter plano, nós temos que ter Deus conosco, nós temos que ter uma autoridade para isso, nós temos que ser organizados e de acordo com uma estratégia dada por Deus. Amém, amado? Bons estudos!